a gente vai apresentar sobre o Estado moderno e sobre as questões que estavam no CIGA. Então, primeiramente, sobre o surgimento do Estado moderno. Bom, o Estado moderno surgiu com a crise do feudalismo. A crise do feudalismo, né, se deu porque o comércio estava aos poucos crescendo em detrimento da agricultura. Então, o comércio estava tomando mais espaço. Só que, para o comércio ser desenvolvido e para que ele crescesse mais ainda, era necessária a unificação do poder. Isso porque o feudalismo era muito pautado na questão de poder descentralizado e cada um cuidar do seu próprio nariz, do seu próprio território. Então, cada feudo tinha um senhor feudal que cuidava das pessoas que trabalhavam ali, e esse feudo tinha impostos, moedas, medidas e outras coisas próprias daquele feudo, nas próprias unidades. Então, isso impedia, né, ou pelo menos dificultava muito a questão de comércio e de troca com os outros feudos. Por isso, a agricultura era a principal fonte de sobrevivência, então do feudalismo, que era principalmente de subsistência. E para fazer um paralelo, eu trouxe Game of Thrones, tanto os livros quanto a série, em que cada casa possui poder sobre determinada região e elas disputam então o poder, né? Mas cada uma tem aspectos diferentes que você pode perceber durante a trama. Então, dá para perceber logo a influência do feudalismo na série. E então a crise do feudalismo fez com que surgisse a unificação do poder. E com isso surgem então os estados modernos, que vieram da união dos feudos, né, do feudalismo, sob o domínio de um único rei, né, então o poder se centraliza. E com isso significam também as medidas, os impostos e as moedas, que era o grande empecilho para o comércio. E já que agora o ambiente é bem mais favorável ao comércio, ele toma conta e é a principal base dessa sociedade. E o primeiro Estado moderno que surgiu foi o de Portugal e depois o da Espanha, porque daí eles se uniram, tanto o de Portugal quanto a Espanha, através lá de um casamento, e então ficou um único Estado moderno. E para que você tenha um Estado moderno, são necessárias algumas características, como a nacionalidade, que é a questão de você ter uma identidade cultural com um determinado povo, de vocês partilharem as mesmas características, a soberania, que é esse Estado ser reconhecido como independente de outros Estados pelos outros Estados, e uma finalidade. A finalidade, nesse caso, é o bem comum, e a finalidade é a mesma, né, para todos os Estados, por definição. Também são muito importantes um território, que é o espaço físico onde você vai ter esse Estado, a população que vai formar esse Estado e o governo que vai governar, então, sempre buscando o bem comum. Então, depois, né, dessas características fundamentais, surgem outras, como o governo ser centralizado, isso principalmente quando o Estado moderno surgiu, que era nas mãos de um rei. O sistema unificado de medidas, de moedas, enfim, outras coisas, né, de leis e impostos, como eu falei anteriormente, para que o comércio crescesse. Um exército formal enfim, oficial mesmo, que era administrado pelo rei, pelo poder central, né? O surgimento do nacionalismo, que tem a ver, então, com essa questão da nacionalidade, que é a criação de uma identidade daquele povo, a definição, fiscalização e proteção sobre as fronteiras, isso porque agora cada território vai ser mais forte, então é preciso que ele seja defendido para que não haja atritos, né, de um estado pegar território de outro. A aliança entre a nobreza e a burguesia, que tem tudo a ver com o contexto em que o Estado moderno surgiu, que era na questão, né, de precisar melhorar o comércio. Então, surgiu uma aliança entre essas duas classes. O surgimento das línguas nacionais, que então tem a ver com essa questão de nacionalidade, a criação de uma identidade. E, por último, a burocracia, que é uma série de processos, então, que tem que se desenvolver para resolver algum problema relacionado ao Estado, por exemplo. Agora, a influência do Estado no cotidiano. Para isso, eu trouxe o exemplo de 1984, que traz assim a influência no extremo. Mas mesmo assim, né, não sendo tanto numa situação extrema, o Estado tem um grande poder e um grande impacto na vida das pessoas, no dia a dia.
Então, isso porque é conferido ao Estado o poder de determinar normas coletivas que devem ser seguidas por todos os cidadãos igualmente. Então, a questão de todos os cidadãos terem direitos iguais e deveres iguais, serem tratados igualmente, e devem ter a finalidade de preservar a ordem social, que está ligado com a questão do bem comum, que é a finalidade principal do Estado. O nome dessa relação de poder é dominação racional legal. Racional porque ela é feita, né, essa dominação, essa influência, esse poder, ele tem uma finalidade, ele é pensado, que nesse caso a finalidade é o bem comum, e legal porque ela é exercida através de leis. Então, tem leis, o Estado que determina quais são essas leis, o que é permitido, o que não é, e todos os cidadãos têm que acatar essas leis igualmente. Caso contrário, eles são punidos por isso. Então, em 1984, algo que é o máximo da influência do Estado no cotidiano das pessoas é a questão de mudar a história. Então, o Ministério da Verdade, que tem esse nome para causar essa ironia, ele muda a história assim, de um dia para o outro, mudando tudo o que se tinha no dia anterior, para que as pessoas concordem com o que aquele Estado está pregando. O estado de natureza é basicamente o estado onde não há estado. Então, nós não temos a organização social trazida pelo governo e pelas leis desse governo. E isso foi definido, foi estudado pelos contratualistas, que são basicamente pensadores, que eles acreditavam que a relação população e Estado eram feitas por um contrato social, onde ali tinham o objetivo do bem comum. E esses contratualistas tinham três principais, onde Rousseau era o mais otimista e Hobbes o menos otimista. E a gente vai falar do Hobbes. O estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, vai ser o que vai ser tratado no texto da vacina VIP. E eu falei anteriormente que ele é o menos otimista entre eles. Então, ele acreditava que a vida seria curta, violenta e pobre, onde seria uma guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem. Então, a sobrevivência seria dada pelo mais forte, por força, violência, né? E o reinado seria de terror e violência justamente por isso. Por esse, eu sou melhor que o próximo, e eu preciso ser melhor e mais violento que ele. Então, esse reinado de terror e violência seria o que induziria a criação do Estado, porque as pessoas procurariam segurança e uma forma de sobreviverem em condições extremas. Então, por isso, elas também aceitariam muito fácil a soberania desse Estado, que podia usar muita força livremente. Então, a gente vê essa situação em filmes de ficção científica sobre o apocalipse zumbi, por exemplo, onde une-se uma população com um governo extremamente autoritário e acha-se um território. Por exemplo, em The Walking Dead foi uma prisão em certo momento, mas sempre vai haver muita violência e vai ter uma hierarquia muito forte. E a população é obrigada a aceitar essa hierarquia, porque é melhor do que nada. Então, no teste da vacina VIP, o que o presidente da Câmara sugere é que cada um cuide de si. Ou seja, os mais fortes têm a vantagem. Como eu disse anteriormente, o homem é o lobo do homem. Então, quando o Estado falha em garantir a vacina a todos, o estado de natureza hobbesiano toma forma e a desordem e a violência se fazem presentes. Então, aqui nesse trecho, enquanto um grupo busca se coordenar e estabelecer um enfrentamento coletivo, racional e ordenado da escassez e dos riscos, outro grupo atua de modo a estimular conflitos e ataques, privilegiando o enfrentamento individual da crise. Então, esse primeiro parágrafo, ele é tirado do Senhor das Moscas e é uma analogia muito boa com o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o Estado é focado no bem comum das pessoas. No momento em que ele não realiza o bem comum e esse objetivo, onde ele basicamente abandona a população, é onde o estado de natureza surge. E é onde as pessoas cuidam de si mesmas e não priorizam o próximo ou não pensam no coletivo. Se o Brasil investir no enfrentamento individualizado de uma crise coletiva, como a da pandemia da Covid-19, como faz o PL da vacina VIP, estará adotando um caminho que costuma ter profundas consequências em termos de desintegração e conflito social. Então,
basicamente, o pensar em si próprio poderia levar ao caos e à desordem social. Talvez nessa perspectiva o PL em questão seja uma boa síntese do Brasil, um país que se fez Estado sem que houvesse sociedade. Não houve o pacto social, mas sim o transplante de uma institucionalidade estrangeira movida exclusivamente pela cobiça. Diante dessa realidade, o Leviatã brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro, não paira sobre todos. Na verdade, torna-se uma guerra de todos contra todos, reafirmando a hipótese do estado de natureza de Hobbes, onde o Estado não cumpre com o bem-estar social, com o bem comum de todos. E o que leva um contra o outro e a priorização de alguns. Então, o PL defendido por Arthur Lira permite que na disputa pelas vacinas os indivíduos mais fortes, com mais recursos, sejam o lobo dos mais fracos, com menos recursos. De novo, a analogia com Hobbes. Esse caminho leva à chamada armadilha hobbesiana, em que, para sobreviver, a pessoa tem que ser, no mínimo, tão violenta quanto o seu vizinho. Em uma situação de caos, o Leviatã deveria liderar os esforços de solução e saída da crise. Essa parte fala sobre o Estado e como a incompetência dele em proteger os cidadãos está causando um caos. Ele não está cumprindo seu papel e por isso a desintegração social é inevitável. Bom, eu vou falar um pouco sobre por que o texto colocou mini-estados ali no meio. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a Venezuela estava entrando em colapso, ou melhor, entrou em colapso e está numa crise econômica horrível, o que faz as pessoas passarem fome e elas até muitas vezes morrem por falta de suprimentos, por não poder ir ao médico. E isso sem falar nos indígenas que são perseguidos e muitas vezes eles têm que abandonar seu próprio lar e deixar tudo para trás, até mesmo seus entes queridos enterrados. E isso está acontecendo por culpa de quem? Do Estado, que deveria estar amparando essas pessoas. Só que o Estado está em tragalhos. E assim, ele ainda mantém controle sobre a capital e algumas outras cidades, só que ainda assim vai diminuindo seu poder, seu controle cada vez mais. E isso vai abrindo um espaço para os chamados mini-estados. E aí que entra a Colômbia, ou melhor, o Exército de Libertação Nacional, que é a ELN, que é da Colômbia. E, digamos assim, pode ser que seja considerado a única salvação dos venezuelanos que estão desamparados pelo Estado. Então, a ELN como que ela estava ajudando as pessoas? Ela fornecia recursos básicos, que deveria ser o Estado que estava fornecendo, como alimento, consultas médicas e tratamento. E eles faziam coisas que podem ser consideradas meio estranho de uma organização assim fazer, que é multar ladrões de gado, resolver divórcios, e também eles ofereciam abrigo para famílias indígenas e esses povos que estavam sem onde ficar refugiados, digamos assim. E foi aí que criaram os mini-estados, que é como se fosse uma partícula de um estado governado pela ELN. Só que eles não estavam fazendo isso de graça, eles em troca queriam assumir todas as rotas de contrabando e de narcotráfico. E também eles começaram a taxar os fazendeiros. E eu trouxe duas comparações que eu encontrei ali, que eu achei semelhantes com essa situação. Uma delas, que é muito conhecida, é o Robin Hood, que provavelmente todo brasileiro e principalmente franceses, que é a história de lá, se eu não me engano, conhecem essa história, que é aquele cavaleiro que defende a pobreza, roubando dos ricos para dar para os pobres. Só que a diferença é que ele faz isso por uma razão nobre e sem querer nada em troca. Já a ELN
que é receber ali o contrabando, narcotráfico e enfim. E outra situação que eu vi também foi da Guarda Escarlate, da coleção de Rainha Vermelha da Victoria Aveyard, que tem um grupo rebelde, que é a Guarda Escarlate, que tá ali lutando contra o governo que deixa a população assim como se fosse, trata a população como lixo, e eles sofrem situações muito parecidas com as pessoas na Venezuela. Bom, foi isso, gente.